Olá, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ICMS e substituição tributária. Antes de prosseguir, dá uma pausadinha nesse vídeo, vai lá, curte, compartilha, se inscreva se não é inscrito e vamos pro vídeo. Então, pessoal, antes de falarmos de ICMS e substituição tributária, vamos dar uma breve introdução do que é o ICMS. Como todos nós sabemos, o ICMS é o imposto estadual, que significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ou seja, toda vez que circular uma mercadoria, ocorrer uma venda ou uma entrega de bonificação, terá a cobrança desse imposto. E a parte da prestação de serviço é sobre serviços de telecomunicação e serviço de transporte, sendo ele intermunicipal ou interestadual. No caso do transporte, se emite um documento fiscal chamado CTE, e nessa CTE que vai ter o valor a ser pago do ICMS. Se o serviço de transporte for um serviço municipal, ou seja, que ocorre dentro do próprio município, nesse caso se emite uma nota fiscal série A e vai ser tributado o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o mesmo imposto pago nos demais tipos de prestação de serviço, ok? Sobre o recolhimento do ICMS, existem duas formas de se fazer o recolhimento, sendo ICMS normal e ICMS substituição tributária. O ICMS normal é quando todas as operações do mercado existe a cobrança do mesmo, ou seja, quando a indústria revende por atacadista, tem o ICMS. Quando o atacadista revende para o varejista, tem a cobrança do ICMS. Quando o varejista revende para o consumidor final, também tem a cobrança do ICMS. Só que aí vocês imaginam o custo e o trabalho que iria dar para a Receita Estadual fiscalizar tanto a indústria, quanto os distribuidores, tanto quanto os varejistas. Daria muito trabalho. Para isso, eles criaram o ICMS substituição tributária. Como que funciona? Ele coloca a responsabilidade do recolhimento do ICMS em um contribuinte por toda a cadeia do mercado. Por exemplo, quando a indústria revende pro varejista, se aquele produto for substituído, a indústria, além do IPI, ela vai recolher o ICMS, substituição tributária. Quando ela vender a mercadoria para o atacadista, já vai vir com esse imposto retido. O atacadista, ao vender, não paga mais o ICMS, o varejista, ao vender, não paga mais o ICMS. Portanto, o custo operacional do Estado em fiscalizar seria bem menor, porque eles teriam que fiscalizar somente a fonte que fez o recolhimento. Nesse caso, seria a indústria. Com isso, nós temos dois tipos de contribuinte. O contribuinte substituto. O contribuinte substituto é aquele que é responsável pelo recolhimento do ICMS, que no caso que eu citei aqui seria a indústria. O contribuinte substituído seria aquele que comprou a mercadoria já com o ICMS retido na fonte. Ou seja, o distribuidor é substituído e o varejista também é substituído. Agora que já estudamos a parte teórica do ICMS, vamos para a parte prática, que é como identificar se o produto é substituído, como calcular o ICMS substituição e como fazer as devidas configurações tributárias no meu software para emitir a nota fiscal da forma correta. Para isso, vamos lá para meu computador. Aqui eu separei uma imagem que mostra os dois processos de como é feito o recolhimento do ICMS. Ou seja, sem substituição tributária, que chamamos de ICMS normal, a indústria vende por atacadista, recolhe o ICMS. O atacadista vende para o varejista, recolhe o ICMS. O varejista vende para o consumidor final e também recolhe o ICMS. No processo de substituição, aqui na indústria recolhe o ICMS por toda a cadeia do mercado. Como que se calcula o ICMS substituição tributária? Antes de tudo, nós temos que saber qual é a base de cálculo do ICMS substituição tributária. Então eu separei para vocês aqui a base de cálculo do ICMS normal e a base de cálculo do ICMS substituição tributária. A base de cálculo do ICMS pago pela fonte pagadora, ou seja, pelo contribuinte substituto,
é o valor do produto mais o frete, mais o seguro, mais as despesas acessórias, menos o desconto. Sobre esse valor que vai ser recolhido o ICMS normal, que a alíquota pode ser 4%, 12% ou 7%, dependendo da situação. Pode ter outros, isso estou falando de venda interestadual. A base para se calcular o ICMS, substituição tributária, é o valor do produto, mais o IPI, mais frete, mais seguro, mais qualquer outras despesas que tiver destacado na nota fiscal, menos os descontos. Vamos a um exemplo aqui, que essa base de cálculo seria um valor de R$2.000. Desses R$2.000, se recolhe o ICMS normal, considerando a alíquota interestadual daquele estado. Eu considerei aqui a alíquota estadual do estado Tocantins, que seria 12%. Ou seja, do valor do produto, a empresa paga de ICMS normal 12%, que reconhecemos como crédito para se calcular a subvenção tributária, que nesse caso seria R$240. Do valor do produto, ele se agrega o MVA. O que é o MVA? É a margem de valor agregada. Como essa margem de valor agregada é definido conforme o protocolo de ICMS, o convênio de ICMS, que se trata aquele produto. O que é esse MVA? O governo ele fez uma previsão de quanto essa mercadoria que sai da indústria vai custar quando chegar lá no consumidor final. E essa diferença do preço de indústria e do preço que ele estimou para a venda no consumidor final é a margem de valor agregado. Então, ou seja, nesse caso aqui eu coloquei um MVA ilustrativo. O governo estimou que essa mercadoria, que lá na indústria é R$2.000, quando ela chegar no consumidor final, ela vai custar em torno de R$3.600. Essa diferença de 2.000 para 3.600 é a margem de valor agregado, tá? Então, cada produto, cada tipo de produto que for substituído vai ter uma margem de valor agregado. Tem situações que, dependendo da alíquota de ICMS daquele produto, também vai ter uma margem de valor agregado diferente. Então, vamos lá. Os 2.000 mais a margem de valor agregado é igual a 3.600. Desses 3.600, se calcula a alíquota do ICMS interno do estado. E nesse caso eu considerei aqui o Maranhão, que é a alíquota de 18%, que daria R$648. Desses R$648, deduz o ICMS que já foi pago, que seria o ICMS normal de R$240, e se paga a diferença, que nesse caso fica 408. Então é simples. Do valor do produto, calcula a alíquota interna. Do valor do produto, se agrega um MVA. Do valor encontrado, calcula o ICMS considerando a alíquota interna do estado de destino. Desse valor, faz a dedução do ICMS já pago na fonte, ou seja, o ICMS já pago no estado de Tocantins, e se paga a diferença. Beleza? Muito simples. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para identificar se o meu produto é substituído ou não. Ok? Vamos voltar para o computador. Para identificarmos se o produto é substituído, antes temos que entender algumas configurações que existem no documento fiscal. Uma dessas configurações é o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A ideia do NCM foi se basear em outros códigos internacionais, chamado SH, que é um padrão internacional para categorizar todas as mercadorias comercializadas no mundo. Portanto, tendo como base essa codificação, foi criado na América Latina o NCM. Como que funciona o NCM? Ele é composto por 8 dígitos. Os 6 primeiros dígitos são importados do sistema de RH que eu acabei de citar. E os 2 últimos dígitos do NCM foram criados sobre a necessidade do Mercosul. Através desse código de NCM, que é um código de 8 dígitos, que eu vou identificar a tributação daquele produto, seja para impostos federais, tanto para impostos estaduais. Como que eu faço para saber se o produto é substituído ou não? Antigamente, os estados faziam seu protocolo de substituição tributária,
e colocava lá, esse produto é substituído, fazia o convênio com outros estados, só que aí ia ver aquele convênio, aquele item aparecia naquele estado A, mas no estado B não aparecia, era uma confusão danada. Aí o que fizeram? Criaram o CONFAS. O CONFAS é uma organização formada por representantes de todos os estados, e nessa organização eles disseram, olha, só vai poder ser substituído os itens que tiver cadastrado aqui na nossa tabela. Tá? Então, se um estado quiser tornar um produto substituído, ele tem que ver se aquele item já está na tabela do CONFAS, porque pode ser que aquele item seja substituído em algum outro estado que já tem algum tipo de convênio. Caso não esteja, eles têm que solicitar para o CONFAS esse credenciamento. Os CONFAS irá gerar um CEST que vai identificar se o produto é substituído. O que é esse CEST? O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. Ele é simplesmente um código que veio para estabelecer se o produto é substituído ou não. Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. O fato do produto estar publicado na tabela do CEST não significa que ele seja sujeito à substituição tributária. Como eu falei para vocês, o CEST ele é um código gerado pelo CONFAS, que é a união de todos os estados. Ou seja, pode acontecer que tenha um CEST lá na tabela do CONFAS que automaticamente indica que aquele produto é substituído em algum estado. Ou seja, pode ser que o produto que você comercializa seja substituído, mas não no seu estado. E por esse motivo, ele tem um código CEST. Por isso, eu separei aqui duas perguntas para vocês entenderem. Eu tenho um produto que está no protocolo do meu estado, mas não está na tabela do CEST. Ele é substituído? Como eu falei para vocês, um produto para ser substituído, ele tem que ter um código CEST, tem que estar na tabela do CONFAS. Então o estado ele não pode simplesmente fazer um protocolo dizendo, olha, a partir de hoje esse item é substituído se aquele produto não estiver na tabela do CONFAS. Uma outra pergunta aqui, ó. Eu tenho um produto que está na tabela de CEST, mas não está no protocolo do meu estado. Ele tem substituição tributária? A resposta para essas duas perguntas é não. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, um produto pode estar cadastrado na tabela do CONFAS, na tabela de CEST, mas não significa que aquele produto é substituído no meu estado. Agora vamos falar de um outro código chamado CST para empresa normal e CSOSN para empresa do Simples. O CST ele é o código da situação tributária. Ele serve para identificar a origem da mercadoria e o regime de tributação da mercadoria. Numa empresa normal, ele é composto por 3 dígitos, onde o primeiro dígito serve para identificar a origem, de onde a mercadoria veio, e os 2 últimos dígitos servem para identificar a tributação do ICMS. O CSOSN é a mesma coisa do CST, porém para empresas optantes do Simples Nacional, que significa o quê? Código da situação da operação do Simples Nacional. No Simples, ele é composto por 4 dígitos, sendo o primeiro dígito a origem e os 3 últimos dígitos a tributação do ICMS. Então, é muito fácil você identificar numa nota fiscal se aquele fornecedor da mercadoria ele é uma empresa normal ou se é uma empresa optante do Simples. Você observa lá, se ele tiver CSOSN e tiver lá 4 dígitos, é porque é uma empresa optante pelo Simples. Se ele tiver 3 dígitos, é porque é uma empresa normal, ou seja, tributada pelo lucro real ou lucro presumido. Vou apresentar aqui uma relação para vocês de CST e CSOSN que se encaixa na tributação de substituição tributária. Então aqui temos a relação de CST e CSOSN, cujo CEST será obrigatório. Ou seja,
Se você colocar um desses códigos na sua configuração da nota fiscal, você está dizendo que aquele produto é substituído. Então, obrigatoriamente, ele vai te pedir para colocar um SESH. Então, nós temos aí, no caso de empresa normal, só está aparecendo 2 dígitos, porque o primeiro dígito é a origem, né? Só os 2 últimos dígitos que definem a tributação. Então, 10, 50, 60, 70, 90, tudo que você colocar nesse código vai ser exigido um número de SESH. Do mesmo jeito, também temos a relação do CSOSN para empresas do Simples. Todos vocês utilizarem esse código, também vai ser obrigatório colocar um SESH. Nós temos também o CFOP. Eita, agora as coisas estão começando a ficar complicadas, né? O CFOP, ele é o Código Fiscal da Operação e Prestação. Ele é responsável para identificar a operação e o seu destino. A partir do CFOP, é possível saber se uma operação é estadual, interestadual ou para o exterior. Então, para que serve o CFOP? É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher o imposto. Qual a obrigatoriedade do CFOP? Toda operação, toda vez que você emite um documento fiscal, uma nota fiscal ou uma CTE, obrigatoriamente você tem que cadastrar o CFOP. O CFOP, ele é composto por 4 dígitos. Ele vai iniciar, no caso de entrada de mercadoria, com 1, 2 ou 3. 1 significa que a compra foi dentro do estado, 2 significa que a operação foi fora do estado, 3 significa que a operação veio do exterior. Se for no caso de saída, vai ser 5, 6 e 7. Se iniciar com 5, significa que a operação foi dentro do estado. Se iniciar com 6, significa que a operação foi para fora do estado. Se iniciar com 7, significa que a operação foi para o exterior. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando desse conteúdo até aqui? Até agora, nós vimos a parte chata, a parte complicada, que é configuração, CFOP, CSOSN, CST. Aparentemente, é um pouco complicado, mas com o tempo você vai se acostumando, vai ficando mais tranquilo. Na aula de hoje, nós só passamos a parte teórica para vocês. Na próxima aula, que é quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como identificar todos esses itens no documento fiscal, como fazer a configuração no meu sistema para fazer o recolhimento ou para dar entrada da forma correta, e como fazer a pesquisa para saber se o produto é substituído ou não, na prática, tá? Então ficamos por aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e espero vocês na quinta-feira.